E aí, pessoal, Gabriel Xavier aqui, consultor do Quero Mil. Eu sou Jorge Santos, também consultor do Grupo Quero Mil. E hoje estamos oficialmente começando o mini curso de como conseguir uma aprovação no Enem. E aí a gente está seguindo uma lógica de 3 passos essenciais. Sim. Né, Jorge? A gente está trazendo esses 3 passos que vai te ajudar a conseguir a aprovação. E hoje o nosso primeiro vídeo é sobre como alcançar a aprovação no Enem. E lembrando que o mini curso, né, vai ser dividido em 3 etapas. Isso. Então hoje é a primeira e a seguir a gente vai lançar as outras etapas também. Então é importante que você acompanhe, que esse é só o primeiro passo. Justamente. Então, a priori, a gente vai estar trazendo dicas, pontuando elas, pontuando que talvez não seja novidade, mas a gente está trazendo esse plus, essa ajuda que sempre é necessária, né? Porque a gente pensa que o cara que está... O estudante que está se preparando para o Enem, que está preparado e está estudando tudo. E às vezes escapa uma coisa ou outra. E a gente sempre está aqui para estar te lembrando ali, como se fosse aquele calo, né? Fica só, eu tô aqui. E é o início de uma nova jornada, né? Isso. Então, tipo assim, é importante a gente relembrar esses pontos, né? Para não ficar solto. E aí, justamente, esse recomeço acontecer. Justamente. Então, se você colocou lá como meta para 2020, passar na universidade... Né, colocou a meta lá para ganhar na Mega Sena, colocou um monte de meta, coloca na tua meta também para 2020, você que é aluno de 2ª série ou 3ª série, como caminhar até o Enem, pegando ali umas dicas muito legais. Então, como alcançar, gente? A pergunta é essa, né? Como alcançar uma aprovação do Enem? É fácil? Não. A gente está aqui para dizer também isso, a gente não vai estar aqui também mentindo para você. A gente não é fácil. Uma pessoa que se preparou o ano todo para passar no Enem, para conseguir uma aprovação, conseguir uma nota boa, seja na nota geral, nas disciplinas, nas áreas de conhecimento, seja na redação, o cara ralou muito. Pode ter certeza absoluta disso. Se você chegou lá, no Enem, dia do Enem, já chegou lá, pô, não consegui. Pode ter certeza que aquilo ali, sim, é fruto do teu rendimento anual. Sim, Então, se você estudou, é aquela coisa... Se tem uma coisa que é justa, é rendimento. Concurso público. Se você for estudar para concurso público e não estudar o máximo que você puder, você não vai conseguir, nunca vai conseguir aprovação, porque vai ter milhares de pessoas estudando mais que você, também querendo a mesma vaga que tu quer. Então, até porque o Enem funciona da mesma forma. Isso. Tá? Ah, mas é porque... na realidade, o Enem não é a prova, né? Não é a prova do Enem. A gente acaba se preocupando muito com isso. Mas o Enem é o processo, né? Então, tipo, o quanto você se dedicou nesse processo até chegar ao dia do Enem é o que vai decidir a sua nota. Justamente. E você deve saber aí, porque hoje a internet também traz essa contribuição, né? Que tem gente que vende curso de intensivão. Ah, começa a estudar em setembro que ainda dá tempo. Pessoal, não dá. Quanto mais tempo, melhor, né? Porque a gente sabe que é muita coisa. Então... Só se você tiver uma base muito massa, e aí você vai estar só revisando, mas enfim, isso é outra questão, né? Sim. Mas vamos lá. Para você conseguir a aprovação no Enem, o que é necessário, gente? Alguns pontos aqui que a gente vai estar trazendo agora, e o primeiro é o seguinte: estabeleça prioridades. Sim. O que é isso? O que é estabelecer prioridades? Então, bora lá. Por exemplo, se você quer passar no Enem, aí vamos esticar a baladeira, né? Como a gente diz aqui no popular. Quer ir para tão famigerada medicina, né? Sim. Vai ser simples passar esse processo? Não, gente. Tá, mas não vamos tirar medicina, vamos trazer isso não. Vamos trazer qualquer coisa que você quiser passar. Se você não tiver prioridades de estudos, de conteúdos, você não vai conseguir, né, criar um outro passo que sucede à prioridade. Quando eu torno aqui, né, Jorge, o meu conteúdo prioridade, eu tenho que tornar isso um hábito, né? Gente, estudar é hábito. Sim. Da mesma forma que você se acorda de manhã, lancha, da mesma forma que você se acorda, escova os dentes, e assim sucessivamente. Estudar é um hábito. Além disso, também tem a questão da prioridade de conteúdos, né? A gente sabe que o Enem, tipo, ele vai pegar todo o conteúdo do ensino médio. E é uma prova que, mesmo sendo muitas questões, não vai cair todos os conteúdos, né? Então a gente tem também que priorizar quais conteúdos são mais recorrentes, então você também tem que fazer esse tipo de pesquisa para perceber o que é que costuma cair mais no Enem, você priorizar e estudar mais um certo conteúdo para que quando você chegue na prova também já esteja a garantia de que vai saber fazer aquilo. Perfeito. Né? E sobre isso, né, a gente sabe também que nós mesmos do Quero Mil, a gente faz esse trabalho, a gente traz sempre os conteúdos mais relevantes. Não que os outros não caiam, mas a gente sempre traz mais relevantes. Essa questão de você estabelecer prioridade está ligado a outro ponto muito essencial, que é primeiro, como eu falei agora há pouco, a questão do hábito, mas muito importante também é você ter um desempenho razoável
nas outras Sim. disciplinas ou nos outros conteúdos que você pode ser que você não seja tão bom neles. Exemplo, no meu caso, eu era péssimo, não que eu fosse assim ruim de aprender, mas eu não gostava de matemática e ciência da natureza. Entretanto, eu tinha que estudar esse negócio e tinha que ser no mínimo razoável. Razoável em que sentido? Em outras palavras, para vocês entenderem melhor, que eu conseguisse passar. Sim. A gente acaba caindo no erro de que, tipo assim, eu sou muito bom em português, por exemplo. Uhum. Então eu vou estudar mais português porque eu sou muito bom em português. Mas aí as outras disciplinas, a gente sabe que é uma média. Então é exatamente isso. Estudar também as outras, mesmo que você não goste, não tenha tanta simpatia, né? Seja mais difícil de aprender, você tem que ter esse desempenho razoável porque não vai valer de nada, né? Perfeito. Ter uma nota maravilhosa em uma e nas outras ter uma nota baixa. Então, estudar também, fazer essa seleção de conteúdos também nas outras disciplinas, para que você não fique atrás em umas disciplinas e avançado em outras. E relato né? de experiência, no meu último ano de ensino médio, 2013, eu gostava muito de história, ciências humanas, e aí chegou um professor, o problema é esse, que às vezes para muita gente não chega essas pessoas para te orientar, Sim, né? Para também mim tem isso. chegou, tive sorte de dizer assim, ó, não cai só história, não é só humanas, né? Tem muito mais. Então, é o Isso. problema, pessoal. A gente pode estar falando aqui de uma coisa, não sei, sabida, né? Enfim, mas é um problema de, sei lá, tipo, milhões de pessoas fazem o Enem. Eu arrisco a dizer que metade, ou não sei, uma grande parte dessa galera que vai fazer o Enem não tem muito essa noção clara na cabeça. Sim. Né? Então passou o ano todo estudando só natureza, passou o ano todo estudando só redação. Amigo, se você estudou só redação, que massa. Mas nas outras disciplinas, nas outras áreas, vai dar um problema aí. Sim. Porque você vai ter coisa lá, sei lá, em biologia, em química, em física, em história, em sociologia, filosofia, que não são questões fáceis, e você não vai conseguir desenrolar porque você não digeriu aquilo durante todo o ano. Então, né, para você não perder o fio da meada, estabelecer prioridades, conteúdos, tornar isso um hábito. O Sim. estudo é um hábito. Todo dia, tantas horas por dia, e ter um desempenho razoável, ou seja, não esquecer das outras áreas, não esquecer das outras disciplinas que você não gosta ou que você tem um rendimento baixo. Esse rendimento baixo pode se tornar ali, ao longo do tempo do processo, o rendimento pode ir aumentando e assim você chega lá no dia da prova preparadíssimo, né? Que eu acho que é isso, nem é preparação. Eu acho que e aí na questão do hábito já vai entrar na questão de criar um cronograma, né? Que é muito importante também. A gente acaba deixando, eu vou estudar, quando eu tiver um tempo eu vou estudar. Estudo feito louco, exatamente. Né? Aí de repente chega o Enem e você se desespera e vai querer estudar tudo e não dá mais tempo. Então criar um cronograma também é muito importante, né? Na segunda-feira, o que eu vou estudar na segunda-feira? Se eu estudo de manhã, à tarde, pelo menos 3 horas vai ser de estudo. O que eu vou estudar nessas 3 horas? Se eu estudo o dia todo, à noite, pelo menos 2 horas eu vou estudar, vai ser o quê? Na terça-feira português, né? Português, sei lá, e redação, na quarta, humanas, e aí você tem que criar esse cronograma e seguir também esse cronograma, né? Porque não adianta de nada você criar e só dizer que estar lá você não vai aprender, né? E vou dizer uma coisa mais importante ainda, que eu falava para os nossos alunos o ano todo. Não vá na internet pegar cronograma de ninguém. Gente, um cronograma ela é uma coisa pessoal. É como a sua escova de dente, como eu já usei o exemplo da escovação. Escova de dente só você usa, né? Tem gente que não é o caso. Mas é uma coisa pessoal, uma coisa higiênica sua. O cronograma quem tem que criar é você. Você tira um dia para você pensar. E aí a dica master também para criar cronograma é por afinidade diária. Sim. Tá? Então, por exemplo, sua afinidade é ciências humanas, então você começa assim a semana estudando por ela, tá? Sei lá, estuda história e aí sociologia. Beleza. Tá, não posso ficar só nas humanas. Matemática, só tira uma hora para me revisar. Gente, outra coisa, o estudo, um cronograma, ele não é uma coisa onde você vai ter que dominar o negócio todo. Sim. Um amigo meu, Jorge, assim, que eu acho que isso é um exemplo bem legal. Ele estava terminando o mestrado em história e aí ele se interessou em fazer o concurso da Polícia Civil. Aí ele e um outro amigo dele, formado em Direito, cara, bacharel em Direito, top de linha. Aí ele falou assim, cara, o teu erro, olha isso, história real. O erro do cara, mesmo sendo formado em Direito, era que ele não estudou Direito para concurso. São coisas diferentes. Então, tipo assim, você não vai precisar estudar a teoria da matemática, você vai ter que estudar o básico. Com né? certeza. Sem sair daquela sombra lá da regra dos 3. Todo mundo acha que questão de só matemática aquilo. se resolve tudo, né? com a regra dos 3. Não é isso. 50% se resolve. Mas é ter noção dessas questões. Então, gente, o cronograma é teu. Tá? O cronograma biologia, teu bonitinho. Porque depois, imagina, tu pega lá o cronograma do cara. O cara tem um ritmo totalmente diferente do teu. Cada um tem sua realidade. O cara estuda muito mais que tu no sentido de tempo. Tu vai estudar 2 horas, o cara estuda 8. Sim. Como é que tu vai acompanhar um cara desse?
Não estou dizendo que ele é melhor que você, mas ele tem um outro ritmo. Talvez ele não trabalhe, talvez Sim. ele não E o estude. cronograma é uma coisa também que pode ser adaptada, né? Se você está Com iniciando, certeza. você vai iniciando com poucas horas, com Com poucas certeza. disciplinas. Depois vai pegando ritmo. Exatamente. Começa pela que você tem mais aptidão, depois você vai melhorando Isso. mesmo. Até É porque questão de desempenho. se você for aluno mesmo, né, de terceira série, no caso, que é um ano mais de pressão, você também está na escola, Sim. né? Se for profissional, nem fala, tá o dia todo. Então, né, assim, você se identifica, e se você já é egresso, vai ter mais tempo, entre aspas, que talvez você esteja trabalhando, Também. não tenha conseguido passar na universidade ainda, mas também são detalhes, então tudo é questão pessoal. E aí, junto com o cronograma, né, Jorge, criar metas. Onde eu quero Sim. chegar, o que eu quero aprender, como eu quero aprender, onde é que eu vou colocar isso, eu coloco no quarto da parede, coloco um post-it agora que é Sim, super na post-it. moda, né, galera? Prega o quarto Um todo, né? lembretezinho lá. Minha meta até outubro é o quê? Tá tirando 800 na redação, tá tirando 920 na redação. Minha meta é o quê? É ter pego, aprendido os principais conteúdos de matemática. Minha meta é ter aprendido os conteúdos de história. Então, gente, isso é meta, tá? Sem meta você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Você vai caminhando, né? Tem uma frase da Alice no País da Maravilha, né? Tirou foto, né? Sim, De sim. IG de filosofia no Instagram, né? Que ela pergunta, né? Mas onde é o caminho, né? Mas pra onde você quer Pra ir, onde né? você quer ir? Aí ele fala, né? Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho. lugar. Então, chega lá no final sem saber pra onde você queria ir, você não vai ter nem o que cobrar de si Sim. mesmo. Eu não queria ir pra nenhum canto, tava vagando, né? O vento tava. Então, gente, tudo isso é importante demais. Demais, demais, demais. E para finalizar, assim, passar pro Jorge, que o Jorge fala um pouco dessa questão de você ter a cabeça boa, né, Jorge? Como você falou, o Enem não é uma prova, é nem um processo. Isso. Então, você começa o ano bem, terminou o ano mal, pode ser que lá. Exatamente. Com certeza, a gente que é estudante, né, que vai fazer a prova, e aí quando chega no dia, se você estiver muito cansado, já saturado de tanto estudar, né, vale aí também você saber maneirar o seu cronograma, porque também você tem que ter uma sanidade, né, que a gente já falava, ter uma sanidade. Não adianta você saber tudo e na hora da prova você pirar. Então é importante que também, é importante que você estude, é importante que você tenha foco, que você tenha metas, mas dentro de tudo isso também é importante que você se divirta, que você durma. Sei lá, você não pode fazer o seu cronograma 5 horas, sei lá, a partir de 10 até 2 horas da madrugada todo dia, sendo que você vai estudar no outro dia o dia todo, né? Não tem condições. Então você tem que também saber maneirar isso, saber se manter de pé, né? Porque tem a questão do consciente, da inteligência, mas também tem o seu cansaço físico. Você tem que estar bem Que é de aquela todas as teoria das maneiras. múltiplas inteligências, né? A gente tá falando, Exatamente. até agora a gente tá falando de inteligência intelectual, talvez. Mas a inteligência emocional, Exatamente. né? O É emocional tem outra que coisa muito estar. importante que tem que estar alinhado até a prova do Enem. Principalmente Sim, no nos dia da 2 prova. domingos da prova. E esse ano, novidade, né? Vai ter o Enem online, né? Que é uma outra questão que a gente vai estar trazendo em outro vídeo lá no Instagram que a gente vai estar lançando depois. Bom? Então, eu acho que esse primeiro vídeo acaba aqui, então não esquece, tá? É como alcançar a aprovação no Enem, são dicas essenciais. Aí a gente vai estar trazendo o segundo vídeo da série, para vocês estar, né, se munindo ali de dicas. A gente não está aqui reinventando a roda, a gente não está criando teoria, a gente só está reforçando e dizendo para você o quanto isso é importante. Sim. E que com isso, pode ter certeza que a tua aprovação ela se encaminha muito mais do que quem não está fazendo isso. Exatamente. Estou dizendo que ele não vai passar, não, mas tu já está. Imagina se numa corrida aí tu já tá, né, ali num ritmo mais acelerado que o dele. Tu tá a 20 E é aquela coisa, não existem fórmulas, né? Isso não é uma fórmula, a gente não tá aqui para mostrar esse tipo de coisa. Mas são dicas que vão ajudar mesmo aí no processo. Demais, gente, demais. E ajuda a gente, ajuda muita gente. Todo ano passa a gente para a universidade pública e a gente acredita veemente que isso realmente é o caminho mesmo do sucesso da aprovação e da preparação para a prova, tá? Então, meus queridos, a gente ficando aqui. A gente espera vocês no segundo vídeo, que é um outro tema. Só vai saber quando você for lá assistir o segundo vídeo, tá? Então, abraço, fica com Deus, bons estudos e cabeça no lugar. A meta é simples. Quero 1000.